Muito bem, bom dia. Chegando com mais um De Olho na Notícia, as informações, os fatos, a verdade dos acontecimentos e a partir daí, claro, você com todo o direito de formar sua opinião imparcial. E assim, nós trazemos também as informações e trazemos minuciosamente, esclarecendo os fatos para que você tenha a compreensão da gravidade de algumas situações, como por exemplo, transporte escolar. Recentemente, tivemos uma morte de um aluno, uma criança em Ipirá, em um transporte escolar que era feito por uma van que não havia condições de transportar crianças. Tivemos também um ônibus em Itaguaçu da Bahia que não oferecia condições de segurança, principalmente com relação aos pneus, né, do veículo, colocando ali em risco a vida das crianças. Tivemos também na cidade de Barra, tudo isso recentemente, uma criança que foi atropelada pelo transporte escolar porque não havia um monitor para conduzir a criança ao descer do veículo. E nós estamos aqui nos deparando sempre com fatos relacionados ao transporte escolar, à falta de insegurança e irresponsabilidade por parte, muitas vezes, daqueles que deveriam ter a obrigação e a responsabilidade maior de cuidar dessas crianças durante o transporte. Desta vez, aconteceu em Jacobina, já está circulando em todos os meios de comunicação, sites de notícias, em que mostram uma van escolar com alunos abandonados, sozinhos, durante a noite, o início de noite, e as crianças ali abandonadas. Da imagem é possível identificar uma senhora que passa pelo local, ao identificar a van parada, e algumas crianças perambulando por aquela estrada vicinal, colocando em risco a sua vida e a sua integridade física. Então essa senhora pede a um amigo, né, para gravar. E nessa gravação de vídeo, ela mostra que o motorista abandonou as crianças naquele local, sem nenhum acompanhamento de um adulto, sem um monitor, para procurar socorro para consertar o veículo. Só que as crianças ficaram em perigo constante, abandonadas. E ela, no vídeo que você vai ver a partir de agora, ela menciona a situação. Vamos ouvir. Cheio de menino, nós chegou e tava tudo chorando. Desde 5 horas, tá aí sem ninguém responsável. Cheio de menino, nós chegou e tava tudo chorando. Bom, pessoal, aqui é um transporte escolar quebrado, desde 5 horas da tarde, aqui na zona rural que liga junto ao Paraíso, as crianças tudo chorando, sem ninguém, sem motorista, quebrou o transporte, não tem ninguém, as crianças estão em desespero. E ninguém sabe o que aconteceu. O motorista deixou as crianças aqui, dizendo que o carro estava quebrado para voltar. Cadê a monitora, prefeito Thiago Dias? Que o senhor tanto fala. É desse jeito que o senhor zela pelo dinheiro público? As crianças de 5, 6, 7, 8 anos, tudo em desespero, sozinha dentro dessa van. Desde 5 horas da tarde, agora já é quase 7. E aqui está essa situação. É isso que o senhor acha que é zelar do dinheiro público? É essa situação que o senhor gosta de Jacobina? É assim que o senhor quer ser reeleito? Gastando nosso dinheiro com transporte escolar nessa situação, pagando fortuna. E olha para isso, as crianças tudo chorando. Olha o desespero. Me acompanha aqui. Muito bem. Olha, como você pode acompanhar, vou pedir o Alan para repetir o vídeo sem o áudio agora, para que vocês possam acompanhar diante dos fatos que você está acompanhando em vídeo e a justificativa em que a Prefeitura traz através de uma nota. A Prefeitura de Jacobina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que notificou a cooperativa responsável pelo transporte escolar no intuito de apurar a ocorrência com o veículo nas imediações do distrito do Junco. Desta forma, a Secretaria criou uma comissão para investigar minuciosamente os fatores que levaram o motorista e a monitora não estarem no veículo logo após a apuração do ocorrido. Tomará as eventuais medidas judiciais cabíveis para o caso. Ademais, ressaltamos que o transporte escolar da rede pública tem ocorrido regularmente, atendendo mais de 12 mil estudantes na rede municipal e estadual, todos contando com monitoras para assegurar a segurança dos alunos. E aí, muito bonito na nota, muito explicativo aqui, bonitinho, só que, então, como fica agora depois do fato ocorrido? Porque da mesma forma que há uma responsabilidade em evitar situações como esta, também deve-se assumir, né, o ônus
quando o erro acontece. Então, o cuidado com essas crianças, acompanhamento psicológico, há um trauma também inserido. Não adianta, porque lá em Pirá foi feita a mesma coisa, uma criança morreu. E aí disseram, vamos apurar, e aí depois dessa comissão apurar, iremos investigar, depois iremos tomar medida, vai dar 2030 e vai ficar por isso mesmo. Então, diante dos fatos e também da gravidade dos fatos, o que se espera é exatamente que haja uma medida mais séria com relação a isso, porque é um assunto de comoção social. Quem é pai, quem é mãe, se deparar com uma cena dessa, é uma cena que mexe muito, é grotesca para a gente aceitar passivamente e acreditar, olha, não se preocupe não, vai haver investigação interna e fica tudo por isso mesmo. E o lado, né, dessas crianças, dessa família, ficam como? Fica a pergunta também. E a gente segue com o nosso Jornal Notícia, lembrando, né, que daqui a pouco tem o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho o Jornal do Meio-Dia, com muita informação para você. O J. Sidney, o Sana Morena, a Jailza e o Ezequias, você interagindo, como sempre, através do 749-9911-1037, como também através do aplicativo Grupo J. Sidney, já sabem, no Play Store do seu celular. Olha, recentemente nós estávamos falando aqui de casos exatamente sobre crianças que foram molestadas, abusadas, crianças que, infelizmente, passam por situações. Nós trouxemos aqui o momento em que um pai estava estuprando a sua filha de 8 anos, quando a mãe se deparou com aquela cena, e aí chamou a polícia, os vizinhos tentaram fazer justiça com as próprias mãos, só que os fatos estão vindo de uma forma acelerada, um atrás do outro. As notícias mostram cada vez mais um aumento de fatos como este, e fatos que colaboram, atitudes que colaboram com essa cultura. Nós ouvimos recentemente um pastor dizendo que se a criança for estuprada, a criança tem responsabilidade, tem culpa de ter sido estuprada, porque ela poderia ter dado mole, como diz no jargão popular. Um outro pastor disse que beijou na boca da filha, disse que a filha era um mulherão e que o próximo namorado dela vai dizer, eu peguei primeiro. Então, tem situações que nós estamos estimulando, normalizando a violência contra a mulher e contra a criança. E isso precisa ser discutido. E não ficar, né, preso ali a um fato de um show que aconteceu no Rio de Janeiro, quando nós estamos vivenciando no nosso dia a dia fatos mais preocupantes. Fatos mais preocupantes. É um estímulo à exploração sexual, ao abuso de menores, normalizando autoridades que se dizem autoridades religiosas, que deveriam estar coibindo, são as primeiras a minimizarem a situação. Imagine atrás destas pessoas e desses pronunciamentos a avalanche de pessoas que são levadas a pensar da mesma maneira. Então, isso é um absurdo. E agora, mais outro caso. Mas nós vamos estar sempre relatando esses fatos até que a sociedade tenha noção da indignação e a noção também do quanto vem crescendo fatos como este, para ter uma resposta à altura. Um homem de 25 anos foi encontrado e preso em Patos de Minas, segundo a Meninas, sempre que a mãe ia ao trabalho, o padrasto se aproveitava para praticar os assédios. O homem de 25 anos foi preso no Alto Parnaíba, depois que a enteada de 9 anos apenas, escreveu uma carta e colocou na bolsa da mãe, denunciando os assédios e abusos que sofria em casa. O homem foi preso. Na carta, de acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina contou que na terça-feira a filha disse para ela ler uma carta que estava na bolsa, porém esqueceu de ler. Na carta, mãe, sabe a hora que você veio aqui embaixo? O fulano ficou me olhando de um jeito muito safado. Ele colocou a mão na minha coxa e eu tirei. Depois, ele começou a mexer na parte dele e colocou para fora do short. Isso aconteceu desde a casa de fulana. Lá, ele falava sempre que quis me tracinhos. Só que sempre eu falei não. Quando você ia trabalhar, ele sempre colocava a mão lá e mandava ver se eu estava gostando ou não.
mesmo que eu falasse que não queria. Sabe quantas situações como essa ocorrem diariamente? Porque o abusador não tem escrito na testa estuprador, pedófilo. E a criança, muitas vezes, leva muito tempo para ter coragem de falar. No primeiro caso, foi o pai. Nesse segundo caso, o padrasto. Tem casos que é tio, primo. E, geralmente, muitos são levados a achar que o risco é quando tem um estranho que passa, um amigo de um amigo da família, não conheço, e, de repente, está dentro da própria casa. Então, infelizmente, a gente vem observando esse aumento de casos e que há de a sociedade se pronunciar, cobrar. Existe um projeto de lei que defende a castração química e ainda está sendo discutido. Tem gente que acredita que não é a solução, mas vai fazer o quê? Ah, mas fulano tem um problema psicológico. Então, enquanto ele tiver problema psicológico, ninguém vai ser prejudicado pelo problema psicológico dele. Faça-se, então, a castração química, já que nós não temos a pena de morte. E eu já disse, eu também não sou a favor da pena de morte. Uma castração química faz com que ele viva no sofrimento, na angústia dele para aprender. Agora, infelizmente, a sociedade vê notícias como esta, fatos como este sendo recorrentes, e não vira assunto de pauta, não vira assunto de conversa, de bate-papo. Assuntos são necessários para melhorar a sociedade em que vivemos. Daqui a pouco tem um Jornal do Meio-Dia para você, dentro de instantes, muita informação, e você já sabe, hein? Você sendo nosso repórter cidadão. Por falar em cidadão, lembrando da região de Irecê. Da região de Irecê, recentemente, muitas cidades ganharam aí, através de emenda parlamentar, ambulâncias, várias cidades aqui do interior baiano. Na região de Irecê não foi diferente. Da primeira leva, tivemos Irecê, tivemos Gentil do Ouro e tivemos algumas outras cidades, São Gabriel. Nesta segunda leva, também tivemos mais cidades, né, que foram beneficiadas através de emenda com ambulâncias. Uma delas, a cidade de América Dourada, que recentemente também, como foi publicado, ela conseguiu ser destaque na área da saúde, com relação ao trabalho essencial, já de informação à população, o atendimento básico, e conseguiu, né, ser uma referência no estado da Bahia, mesmo com todos os municípios contabilizados, e sendo uma referência nesse tipo de atendimento. E, com relação à cidade de América Dourada, desta vez não foi diferente. Através também desse recebimento dessa ambulância, o prefeito Joelson deixou claro que isso vai reforçar também o atendimento na área rural, principalmente para aqueles que moram na área rural. O que nós que moramos no interior do estado e para aqueles que moram na capital não fazem ideia da dificuldade que é, muitas vezes, o limite, a linha tênue entre a morte e a vida. É o atendimento rápido para aqueles que moram na área rural. Vamos seguir então com mais informações também, e desta vez um fato inusitado. Muitas vezes nós falávamos aqui, quando ocorrem assaltos e tem uma câmera de monitoramento no estabelecimento que sofreu assalto, aí o bandido, o meliante, vai com capuz, vai com o rosto protegido, escondido, e fica uma difícil identificação do meliante por parte da polícia, muitas vezes. Mesmo com toda a tecnologia. E repetidas vezes eu disse, só quem conhece é mãe. Mãe, pai conhece. Se vê a imagem, vai reconhecer aquele filho, não tem para onde correr. Ele vai reconhecer o andar, o trejeito, a roupa, não adianta. E muitas vezes o pai ou a mãe ou a esposa que identifica fica naquela dúvida cruel. Como é que eu vou entregar um próprio filho para a polícia? Só que muitas vezes pode ser o fiel da balança. Você pode estar salvando a vida do seu filho. Porque se você não contribuir e de maneira correta levar até a delegacia e lá seguir os ritos processuais da lei, ali ele pode enveredar, ser o primeiro de muitos assaltos a serem praticados, colocando a vida em risco, andando armado, trocando tiros com a polícia ou até com outros meliantes. É um caminho sem volta. E muitas vezes a identificação por parte de alguém conhecido ou de familiar é o momento em que você pode salvar esta vida do mundo do crime.
E foi o que aconteceu. Um assalto à mão armada em uma loja na cidade de Queimadas, norte da Bahia, teve um desfecho inusitado. Nessa última segunda-feira, um dos suspeitos flagrados pela Câmara de Segurança foi identificado como filho de um agente da Guarda Municipal da cidade. O pai, ao reconhecer o próprio filho nas imagens, o conduziu até a delegacia, onde o jovem confessou o crime. Sob a ameaça das armas dos criminosos, as funcionárias da loja entregaram todo o dinheiro que estava no caixa, aproximadamente R$ 6.000, conforme relato do proprietário do estabelecimento. Antes de empreenderem fuga em uma moto, os assaltantes efetuaram disparos para o alto para intimidar. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os indivíduos adentraram o estabelecimento, anunciando o assalto. No momento do crime, 2 mulheres se encontravam no local e que, nesse momento em que as imagens foram divulgadas, o pai, um guarda municipal, teve a profunda tristeza de reconhecer o seu próprio filho como um dos assaltantes. E aí, mesmo conhecendo, né, o rigor das leis e o que vem após, o sofrimento que vem após, os percalços, depois que o indivíduo criminoso ele é preso, mesmo assim, conhecendo a dura realidade, o pai foi lá e entregou o filho. Uma maneira de dizer, olha, se não for agora, mais tarde pode ser impossível, pode ser que não dê mais tempo. E esse pai teve essa coragem, né, esse caráter, porque muitos talvez não teriam, pensando no sofrimento, o que é a cadeia, o sofrimento do que irá passar, né, como resposta aos seus erros, aos seus crimes. Mesmo assim, esse pai deu um exemplo de que o amor acima de tudo, o amor à vida do filho, naquele momento seria fundamental e seria importante ter que denunciar o próprio filho. Então, daqui a pouquinho tem um Jornal do Meio-Dia. Gente, muito obrigado. Encontro marcado amanhã às 11h45 aqui no nosso YouTube, no canal da Líder Agrandona. Um abraço a todos.